boa tarde e boa noite. No dia de hoje temos uma entrevista com um tema muito importante. É o progresso e o regresso da missão transcultural, na qual temos como nosso especial convidado neste programa o missionário Dimas Paulo Correia. Seja bem-vindo. Para você que ainda tem dificuldades de entender a respeito de missão, ou para você que tem essa vocação, essa convicção e existe uma chama no teu coração de fazer missão, você está no canal certo, comunicando a verdade, na qual os nossos vídeos estão disponíveis no Facebook e no YouTube. No YouTube, entre lá, pesquise Difundindo a Religião, que é o canal Comunicando a Verdade. Subscreva e toque no sininho para receber todas as notificações. Também nos siga no Facebook, dá um like e nos siga para poder estar atualizado com as novidades de todas as programações deste canal. Mais uma vez, sem demora, Pastor Dimas, o nosso missionário, seja bem-vindo a este canal Comunicando a Verdade. Vou dar uma saudação ao nosso público em geral. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe aí, estamos aí, juntamente com o Penati, com os irmãos aí, fazendo esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de entrevistas aí que o nosso irmão propôs no coração para envolvido. Hoje o tema nosso é o progresso e o regresso da missão transcultural, né, mano? Exato. Então é um tema muito atual, né? Um tema que é necessário nós falarmos de missões. Nós estamos envolvidos com missões faz alguns anos, né? Praticamente desde 2002, né? Que nós estamos envolvidos com missão lá no Brasil e agora com a missão transcultural, né? Missão cultural e transcultural. Estamos aí trabalhando sempre principalmente no solo moçambicano, né? Na África aqui. Nós estamos aqui hoje na cidade de Tete, na casa do irmão Penati. Exato. Sem mais delongas, missionário, por que progresso e por que regresso da missão transcultural? Vamos falar do progresso primeiro, né? Exato. O progresso, vê assim, irmãos. Primeiro, para nós entender o progresso, nós temos que ir lá no passado. Pesquisar a vida de alguns grandes missionários que tivemos no passado. Um deles é David Livingstone. Ele nasceu na Escócia e viveu de 1813 a 1873. Ele foi um dos missionários que introduziu o cristianismo moderno na África e abriu os olhos da Europa para o continente africano. O outro que nós conhecemos muito, que viveu no século XVII, que foi John Wesley, né? De 1713 a 1791. John Wesley nasceu na Inglaterra, né? E ele, por algum período da sua vida, foi viajar para os Estados Unidos, depois que seu pai morreu. E nos Estados Unidos ele teve um contato na volta, porque ele teve uma frustração nos Estados Unidos, um problema, não se adaptou, ele tinha muitos problemas com a cultura indígena, ele não se deu bem com os índios, e ele tentou uma incursão lá para fazer um trabalho missionário e não se deu bem naquele território, e ele voltou para a Inglaterra, e nessa volta ele teve um encontro com os irmãos moravianos, com grupos de moravianos, que impactou a vida dele. Isso é outra questão que nós vamos estar também falando a respeito disso. Depois nós vemos também Samuel Morris, mais conhecido como o Menino Cabu, Samuel Cabu Morris. Ele era um príncipe liberiano que se converteu ao cristianismo por volta dos 14 anos de idade. E por volta dos 18 anos de idade, ele deixou a Libéria para os Estados Unidos, né? E para obter uma educação chegou à Universidade de Taylor em dezembro de 1891 nos Estados Unidos. Então pastor, por que David Livingstone está a mencionar? Sim. Por que está a mencionar o John Wesley? Por que está a mencionar o Morris? É isso. E também o outro é Hudson Taylor. Hudson Taylor. James Hudson Taylor. Por que pastor está a mencionar esses homens?
porque houve um progresso Isso. no trabalho deles ou porque houve um regresso? O progresso. Vamos lá. Nós vamos falar do progresso primeiro, do Exato. trabalho deles, né? Depois nós vamos falar do regresso. Sim, né? por isso eu perguntei o porquê de mencionar essas pessoas. Tiveram Isso. progresso ou tiveram regresso? Eles foram pioneiros, né? Foi um regresso. Exato. Foi um regresso maravilhoso. Foi a possibilidade que eles deram. Eles desmistificaram o cenário missiológico transcultural. Eles quebraram a barreira do campo missionário Mas transcultural. quebraram de que jeito? Eles quebraram, irmãos, primeiramente atenderam o chamado do Mestre, né, de Cristo. Né? Quebrando todas as barreiras culturais, sociais, políticas, religiosas da época. Exato. Então eles se desprenderam de uma forma extraordinária do que prendia eles nos lugares onde eles habitavam. Né? O John Wesley foi um caso maravilhoso. Ele se desprendeu do púlpito. Como? Né? Como? Ele, aos 24 anos de idade, depois que ele teve esse encontro com os moravianos, quando ele regressou, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E ele chegou à conclusão que era muito pouco aquela vida, sabe, de pregação nos púlpitos, de domingo, aquelas coisas. E ele teve a chama, o desejo de sair para fora, né? E ele tinha muito problema, porque ser um pastor local, né? O pastor da igreja anglicana, né? Então era tudo muito metódico, era tudo muito meio preso mesmo ao sistema, né? Então ele teve que quebrar essas coisas e deixar um pouco a hegemonia que ele tinha como professor, como orador, como pregador, como aquela pessoa de púlpito. Então quer dizer que houve uma renúncia da parte dele. Deles, né? Houve Deles, uma sim, renúncia sim. de todos eles, né? O que teve uma história mais inusitada foi o liberiano mesmo, o Samuel Morris, no meio do Cabu, porque ele tinha já um encontro com Cristo, ele já teve um encontro com Cristo na sua cidade natal, porém ele queria aprender acerca do Espírito Santo, e ele se martirizava todos os dias, porque ele não entendia esse negócio acerca do Espírito Santo, ele queria saber acerca do Espírito Santo. Então ele foi, de imediato, ele se apresentou como um menino que não era qualquer um no seu país. Ele se apresentou como imediato no navio, para limpar, para cuidar, para que ele não tinha muitos, apesar de ele ser da família da aristocracia, porém eles não apoiaram essa coisa dele, então ele teve que ser imediato no navio, teve que se desprender daquela hegemonia que ele tinha para ir até os Estados Unidos pregar o Evangelho. Então ele renunciou. Abandonou o seu status, né? Seu Ele status. estava numa posição Elevada, de né? alguém que até nem na nossa ótica humana nem poderia fazer isso por causa dos tesouros que ele possuía, a Isso. riqueza, a família e a amizade. Então nós vamos ver essa coisa, esse progresso. Né? O progresso acontece quando nós atendemos o chamado do Mestre na questão missiológica. Né? Quando nós conseguimos desprender das coisas materiais, quando nós conseguimos realmente valorizar